rapidinho. A gente vai falar hoje a gente vai dar início aí ao estudo dos átomos, né? Vamos falar especificamente das leis ponderais, que é um conteúdo que você já conhece muito bem. Mas antes eu queria brincar com vocês um pouco. Fazer aqui uma pequena brincadeira com vocês, de tudo que a gente já estudou anteriormente, sobre a matéria, sobre as transformações, que foi inclusive nosso último conteúdo. E eu peço encarecidamente a participação de vocês. Quero que vocês me ajudem. É um quiz bem rápido, bem interessante. E eu queria que vocês me ajudassem. Deixa eu abrir ele aqui. A participação de vocês, para mim, é de fundamental importância. Pronto, eu vou copiar o link. Vou mandar para vocês. Vou mandar aqui o link para vocês no chat. Aí vocês fiquem à vontade para clicar. Fique à vontade. O link está aí. Eu vou espelhar a minha tela aqui com vocês. E a gente vai ver justamente aí essa pequena brincadeira que eu quero fazer com vocês hoje. Jogos online de mistura e transformações da matéria. Deixa eu abrir aqui, que a internet está naquele preço. Da 11 horas começa, né? Vamos lá, internet, ajude-me. Ô, criança, eu quero conversar com vocês também. Quem que tá na aula aí? Vamos ligar as câmeras, vamos? Eu quero ver vocês. Vou fazer a chamada agora. Quero ver vocês. Ah, não posso ligar. Tudo bem, mas me responda no chat. Vou fazer a chamada, quero ouvir. Alana. Alana? Ok, Alana. Ana Caroline. Ana Caroline? Presente. Tudo bem, João Pedro. Opa. Ana Daniela? Presente. Daniela Vitória? Presente. Ok, o João Pedro está sem câmera, falou comigo. Não sei se é apelido, é Quiro. Não sei se é apelido. Está presente? Lauan. A chamada está sendo feita, tá, gente? Professor, minha internet está muito ruim. Tá ok, Rafael. Já vi que você está presente. Então, Kiro e Lauan não me responderam. Ah. Tá ok. Kiro ainda não. Luana Cristina. Também não me respondeu. Lucas Eduardo. Ok. Luiz Guilherme. A Luana. Valeu, Luiz. Márcio Felipe. Ok. Maria dos Milagres. Presente. Ok, Maria. Maria Vitória Santos. Ok, Maria Vitória. Rafael Anderson. Acho que foi o que estava com a internet ruim, né? Sávio. Presente. Ok, Sávio. Zaira. Então, nós estamos presentes aqui 19 pessoas. O Rafael está presente. 19 pessoas, incluindo o meu celular e a tia Mônica. Zaira está presente. O único que não me respondeu foi o Quiro. Não sei se é apelido. Então, Mônica, procure saber quem é Quiro. Não sei se é apelido. É o Isaac, professor. Ah, o Isaac, né? Ah, tá Isso. certo. Tudo bem.
Pois ok. Vamos lá pro que eu tinha falado para vocês. Eu vou espelhar aqui para vocês, rapidão. E vamos brincar de estudar química. Vou ver que tá aqui, pronto, encontrei. Se vocês no link, ele vai direto para o quiz. Ele ainda não espelhou vocês, mas vai espelhar. Só um minutinho. Tá começando, a tela ficou preta, né? Certo. Então, vamos lá. Mistura e transformação na matéria. Opa, beleza, Isaac. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Olha o tempo. Eu quero ajuda, hein? Eu quero a participação. Vamos lá. Olha o tempo. São exemplos de misturas que nos possibilitam distinguir seus componentes. São duas respostas. Se você tiver clicado aí, você pode fazer também, tá? Depois eu vejo o pódio, tá? Então, se dá para eu identificar os componentes, vai ser quem? É letra A. Ela está dizendo letra A, mas são dois, hein? São duas respostas. O Lauman está dizendo que são duas respostas. São A e D, né? Água e óleo e a composição do granito. Opa, correto. Vamos para a próxima. São 10 questões, hein? O Lucas também. É isso, estou gostando, galera. É isso, a participação de vocês é fundamental. Podemos dizer que a água é uma mistura? Letra A, não. Pois não conseguimos distinguir os seus... É D? Não, pois a água é pura. C ou D? C, né? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda com a letra C? Bora lá. Nosso tempo está passando, né? Opa, correto. Sim. A água é composto, né? Qual tipo de transformação ocorreu no papel amassado? Vamos lá. Aí vai na resposta de vocês. Transformação física ocorreu apenas uma mudança de forma. Todo mundo concorda com a letra A? É bom falar, porque às vezes eu não consigo ver você no chat. Então, todo mundo concorda com a letra A, né? Então, bora lá. Opa, a galera tá afiada. É cara de um 10 aí, viu, Mônica? É cara de um 10. Qual tipo de transformação ocorreu com o papel sendo queimado? Justifique. Transformação física e química? Transformação física? Transformação química, porque apenas a aparência do material foi modificada. O João Pedro está dizendo C. B. B ou D? B de bola, né? Não, D. D de dado. Isso. Bora lá. Rapaz, esses alunos estão demais, hein? A galera tá demais. São 10 questões. Algumas transformações só alteram as substâncias de que o material é constituído. Elas são chamadas de transformações químicas. Marque as alternativas que correspondem a esse tipo de transformação. Transformação química que não muda. Aconteceu, não volta mais. São duas, hein? Quais? Quais as letras? Amassar o papel? B. Você diz amassar. B é uma. B e D. B e D. B e D. B e D, né? Bora lá? Certo. Fotossíntese, né? Digestão é um processo químico. Ovo cozido também, tá correto. Indica as transformações irreversíveis. Gelo derretendo, água fervendo, arroz cozido, ovo cozido. Parte do mesmo princípio da outra, né? São duas letras. Quais? D e C. Arroz cozido e ovo cozido. Correto. Vamos para a próxima. Processo de utilização das refinarias para separar os componentes do petróleo recebe o nome catação, letra B, filtração, letra C, destilação fracionada ou D, decantação. D. D.
D. B. Bora ver? Não é B. É destilação fracionada. Aquele processo um pouco mais ampliado. No finalzinho eu falo sobre ele novamente. Próxima. Clara não gosta de tomate. Qual o método mais adequado para separá-lo dos outros componentes da salada? Em que consiste esse método? Qual é o processo mais fácil para ela poder separar? É a? Letra A, né? Todos concordam? Letra A? Sim. Vamos ver. Opa, letra A está correto. Faltando só mais duas. Método utilizado para separar os materiais metálicos de outros tipos de materiais por meio de um eletroímã. É fácil esse, hein? D. Esse é fácil. D. Letra D, né, não? Separação magnética. Não dá para eu filtrar isso daqui, dá? Eu vou catar de um por um, demora demais. E decantar aquele processo lento, né? Então, aqui é separação magnética, atração por ímãs. E a última aí, a separação de líquido pelas pessoas que trabalham com material, aliás, perdão, de lixo, né? Reciclável, um exemplo de letra A, filtração, B, catação, decantação ou separação magnética? Catação. Letra B. Magnética não é, a gente está vendo que elas estão usando a mão, né? Para utilizar essa separação. Então, letra B. Catação. Catação. Então, ocorreu apenas uma falha só no processo lá, né? Exibir as respostas, bora ver aqui. Só a falha na decantação, né? Lá no processo lá do petróleo. Vou comentar um pouquinho sobre ele. Ó, não seria filtração. O petróleo, gente, é uma mistura homogênea entre líquidos. Então, para eu poder separar essa mistura homogênea entre líquidos, eu preciso fazer um procedimento físico. Ou seja, eu preciso transformar aí, sair do estado para o outro. E esse processo de destilação fracionada é justamente aí essa relação, onde o petróleo ele vai ser aquecido e os seus derivados, a gasolina, o pinche, o que mais? O óleo diesel, a parafina, o gás butano, todos eles vão sair da torre de fracionamento por diferença de temperatura de ebulição. Então, aquele que tem a menor temperatura de ebulição vai sair no primeiro e sai na parte superior. Os demais vão saindo, né, na parte inferior, especificamente o óleo diesel, o pinche, enfim, aquele com uma densidade maior, ele sai na parte inferior. Então, é por esse procedimento aí, tá, gente? Destilação fracionada. Ok? Eu não vou mostrar aqui o ranking, porque como esse blog é um blog muito frequentado, e eu já olhei que tem algumas pessoas que não colocam seus nomes, colocam aí alguns palavrões, eu prefiro não mostrar isso para vocês, tá? É só a gente utilizar a ideia de fazer a relação do que a gente está estudando, o que a gente pode trabalhar em atividade. Tá ok? Gostaram aí desse quiz? Deu para descontrair um pouco? É isso aí, gente. Fico feliz por ter contribuído um pouquinho com vocês. Bem, agora a gente vai trabalhar conteúdo, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai falar especificamente aí da matéria, ainda na continuação, né? Continuação em relação à matéria. A gente vai falar um pouquinho da história, né? Só um pouquinho, é uma coisa bem rápida. É bom que tenha alunos aí que são desenvolvidos aí na parte da filosofia, na parte da história, pode me ajudar, caso eu venha a esquecer alguma informação ou algum detalhe histórico, vocês podem ficar à vontade, a nossa aula é participativa. Então, voltando aqui para o nosso sentido, vocês viram isso no ano passado, com Dos Anjos? Quando ele falou especificamente de Lavoisier, Dalton, Proust, vocês se lembram sobre isso? Ele falou sobre isso, e eu vou só realçar aqui um pouquinho da ideia para vocês, do que foi dito, né?
Então, vocês vão observar agora aí na tela de vocês a frase do nosso amigo Lavoisier, que é o pai da química moderna, tá? Então, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa ideia dá a ideia de conservação da massa, né? A massa que iniciou é a mesma que termina, com ênfase em um sistema fechado. Então, é bom lembrar sempre isso. Num sistema fechado, se você pega uma palha de aço, você pega essa palha de aço, logo em seguida você vai pegar essa palha de aço, você vai atirar fogo nela, e você for pesar aquela cinza, que ocorreu inclusive aí um fenômeno químico, você vai ver que ela vai pesar um pouco mais. Até porque você vai notar que o sistema está aberto, né? Estou atirando fogo ali no sistema aberto. Então ele vai aumentar a sua massa, por quê? Porque o oxigênio que faz parte da combustão vai ficar agora aderido àquele sistema. Então aumenta a massa por esse sentido. Agora, se a gente fizer esse mesmo processo no sistema fechado, a massa não se altera. Não vai haver alteração, porque justamente o sistema está fechado. Isso é a ideia que até hoje utilizamos do nosso grande amigo Lavoisier. Vamos falar um pouquinho sobre a história aí. É a chamada linha do tempo, né? A gente inicia com os filósofos, vocês veem isso com um grande amigo nosso, professor Charles, né? Ele já deve ter falado, inclusive, desse cidadão aí, que é um dos principais representantes do que se tem ideia sobre o átomo, né? Porque até algum tempo, né, só se acreditava que a matéria era composta só de fogo, terra, água e ar, né? Era o quente, o seco, o úmido e o frio. Então, isso daí era o suficiente para explicar a vida, né, segundo aí o nosso querido amigo Aristóteles. Só que Aristóteles, ele era defendido por um cara, né, muito mais acentuado lá na sociedade grega da época, que é justamente o Sócrates. Ele defendia essa ideia dele, e conforme essa defesa de Sócrates, impedia que outros filósofos vieram dar suas ideias. Inclusive, a ideia que é utilizada hoje é justamente a ideia de Demócrito e Leucipo, né, que tudo é formado por pequenas partículas indivisíveis que ele denominaram como átomo. Né? Então, nessa ideia de formação da matéria, partículas minúsculas, diminutas, indivisíveis, né, está em função dessa ideia deles. Só que eles começaram a perder força porque eles acreditavam, por exemplo, que as pessoas, quando estavam morrendo por falta de oxigênio, né, vinha a sucumbir por alguma doença, é justamente a não transformação da matéria. E aí foi perdendo terreno para essa explicação de Aristóteles, e como Aristóteles era defendido pelo nosso amigo Sócrates, a ideia dos outros filósofos, Demócrito e Leucipo, ficou esquecida e só foi retomada 200 anos depois com o estudo do nosso amigo Dalton, né, que, na minha opinião, é uma das maiores mentes brilhantes dos últimos séculos. Tá? Inclusive, ele está enterrado ao lado de Isaac Newton e do nosso saudoso Stephen Hawking, né, que vocês já assistiram, inclusive, o filme, eu acredito que sim. Estão enterrados na abadia, né, lá na Inglaterra. Então, continuando a questão de história, então, muito tempo depois, esse rapaz aqui, o Demócrito, era Demócrito e Leucipo, né, aluno e professor, eles defenderam a sua ideia, né, que a matéria é formada por pequenas partículas indivisíveis, né, denominaram como átomos, né, que vem do grego não, né, no caso aí, o tônus pedaços, não divisão. Até então, eles acharam que a matéria não se dividia, né, até mais ou menos a descoberta da radioatividade, ainda tinha a ideia de que a matéria não se dividia, que não era possível dividir a matéria, que os átomos era o último momento ali, o último realmente formador da matéria. Inclusive, tem aí uma ilustração que mostra justamente o Demócrito fazendo uso aí dessa faca, né, e cortando um pão em vários pedaços, até chegar um momento que ele não conseguia mais fazer a divisão, e foi daí que ele definiu o chamado átomo. Foi daí que ela definiu o chamado átomo, não é? Foi esse processo de dividir a matéria várias vezes, e não consegui mais fazer esse processo. Inclusive, vocês notam aqui as pequenas partículas, né, na ilustração, tá ok? Até aí tudo bem, né? Vocês lembram disso, né? Então, eu vou prosseguir, ok? Qualquer coisa, por favor, me chame a atenção.
Ainda continuando com essa parte da história, a gente vai entrar aí no período da transição entre a alquimia e a química propriamente dita, que é justamente o que nós falamos sobre o Lavoisier, né? Ele realizou uma série de experimentos, né, em recipientes fechados. Por isso que eu disse para vocês que a teoria dele se vincula muito mais em teoria fechada. Ele notou justamente isso, a conservação das massas em sistema fechado. Então, ele definiu aí a sua frase célebre: natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é? Então, essa é a frase dele, que é justamente pelo o seu estudo vinculado à conservação da massa, em função do que nós já entendemos aí sobre os átomos, né? Falando de história, ele viveu na Revolução Francesa, ele era da burguesia, ele tinha algumas divergências com Napoleão Bonaparte, justamente pelo fator de não querer lutar aí pela Revolução, né? E ele foi preso e sofreu aí a guilhotina, né? Foi guilhotinado em praça pública e todos os seus pertences, todos os seus bens foram capturados pelo governo de Napoleão. O seu contemporâneo, no caso aí, o Proust, ele conseguiu fugir, tá? Ele não era tão rico quanto o Lavoisier, mas ele era contra esse processo aí de revolução. Ele conseguiu fugir para a Espanha, inclusive ele abriu uma escola que até hoje é utilizada lá, né, no estudo da ciência, né? Então ele conseguiu manter a sua cabeça no pescoço para poder continuar os estudos que nós chamamos das leis ponderais, que iniciou-se aqui com o nosso amigo Lavoisier. Então, aqui é justamente o Proust que eu falei para vocês, né? Ele falou a lei das proporções constantes, que é justamente a reação direta com o que falou nosso amigo Lavoisier. Lavoisier fez testes com a molécula de água, gente. Ele pegou hidrogênio. Nessa época já se conhecia as massas, se conhecia aí o estudo direto dessas matérias, e ele fez a relação aí de massa, né, isso, tanto do oxigênio quanto do hidrogênio, do hidrogênio, e produziu aí a água no estado líquido, né? Então, no estudo específico de Lavoisier, ele conseguiu notar que em todas as proporções, nós temos sempre um grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio e 9 gramas de água. Isso quer dizer o quê? Que está ocorrendo sempre aqui uma soma. Ou seja, as massas que nós temos aqui nos reagentes vai ser a mesma que nós teremos aqui no produto. É a conservação das massas, né? A conservação das massas, a teoria que ele desenvolveu. Já o Proust, que era contemporâneo do Lavoisier, ele quis deduzir essa ideia, né? Quis provar se realmente essa ideia de conservação de massa acontece seguindo a proporções, né? Ele fez alguns experimentos onde ele viu que as proporções, mesmo ele aumentando as concentrações de massa dos representantes de uma determinada reação, ele notou que elas se repetiam, né? Elas estavam sempre se repetindo, e isso só arremeteu e só indicou que a teoria de Lavoisier, que é a conservação das massas, era verdadeira, e até hoje essa teoria é utilizada nos estudos de química, física, matemática, biologia, ou seja, toda a ciência, né? Toda a ciência está relacionada a essa teoria de Lavoisier. Nosso próximo estudioso, que entra ainda na questão das leis ponderais, é o Dalton, que eu falei para vocês. O Dalton, ele tinha uma ideia um pouco mais ampliada, vamos dizer assim, uma ideia microscópica, porque ele foi o primeiro, por exemplo, a dizer que os átomos eram esferas, né? Isso. Ele arremeteu ao estudo lá de Demócrito e Leucipo. Ele foi lá, estudou as escribas de Demócrito e Leucipo, né? Os filósofos. E aí ele retomou esse estudo. Ele, inclusive, foi um dos primeiros a definir a simbologia de alguns elementos químicos. Então, alguns elementos químicos têm uma simbologia que foi vinculada ao nosso amigo Dalton. Então, ele fez aí a relação entre o estudo das massas e o estudo molecular
Inclusive, o primeiro modelo atômico é o de Dalton, né? Que é a chamada, vocês conhecem muito bem, que é a bola de bilhar, que vocês conseguem ver aqui, inclusive, nessa ilustração, né? Que é, eu acredito que o dos Anjos deve ter falado muito sobre isso para vocês. Ele gosta muito dessa parte da filosofia, deve ter até aprofundado um pouco mais. Então, veja, a teoria toda se enquadra agora com o Dalton, que falava sobre proporções. As proporções, gente, nada mais, nada menos é do que nós trabalhamos hoje na química como o balanceamento das reações. Nós devemos seguir proporção. Se você vê, se eu retorno para a molécula de água, vamos voltar aqui para a molécula de água. Estou colocando aqui a simbologia, né? Na parte molecular. Se eu for fazer aqui a representação das moléculas em si, nós vamos ver isso daqui acontecendo, né? Então, nota-se que vai haver a ruptura e a junção, né, esses dois elementos hidrogênio vão se unir com um da água. Só que você vai notar o que nós chamamos de múltipla proporção, né? Ó, aqui eu tenho a quantidade de hidrogênios e oxigênios. E aqui ela não está se repetindo. Seguindo a lei de Lavoisier, porque eu tenho que ter nos reagentes, tem que ter nos produtos, só que as quantidades ali não se repetem. E é por isso que surgiu o que nós chamamos de balanceamento. Porque se eu colocar um 2 aqui, ó, se eu coloco um 2 aqui, eu vou notar o seguinte, que eu fiquei com 4 átomos de hidrogênio, né? Eu multipliquei, o que eu adicionei aqui, houve a multiplicação. E esse mesmo valor multiplicou a quantidade que eu tinha de oxigênio aqui. Ora, agora note que ficou desigual, né? Agora na parte do hidrogênio. Então, para eu poder igualar, o que é que eu faço? Eu vou colocar um 2 aqui também. Então, coloco um 2 aqui para representar as quantidades, ó. Aqui permanece a mesma, não é? Ó, e aqui vai ter a representação, que é justamente o valor de múltiplo que o nosso amigo Dalton definiu como sendo a sua teoria, tá? Então, nós temos a relação, nós consideramos as das principais e a das iniciais em relação à química moderna, que é justamente as leis ponderais, tá? Eu vou apagar essa informação, que vai aparecer uma outra informação aqui embaixo. Deixa eu só apagar aqui rapidão. Então, vocês vão ver, inclusive, a questão que eu falei para vocês, né? Definiu aqui como sendo esférico, né? Ele tinha aqui a parte dos que os alquimistas tinham, né? Como classificação dos elementos. Você vê o ouro para os alquimistas, era esse círculo com a bola preta no meio, né? Já o ouro dele é o G, né? Para representar. Então, ele modificou drasticamente aí toda a questão da simbologia dos elementos. Você vai ver que o cobre é aquele mesmo que nós temos hoje como masculino e feminino, aquela simbologia. E aqui mudou, né? O Izinho de iron, que significa o ferro, e o cobre é o C, que é o cobre, que também significa aí a sua simbologia de cobre, né? Então, ele fez toda a sua mudança, e, inclusive, ele fez um incremento aqui, ó, na simbologia e no nome. Boa parte dos elementos, gente, boa parte dos elementos que nós conhecemos, 118 elementos que nós temos hoje formados, eles seguem aí a linha do latim, né? Vocês notam, por exemplo, que a simbologia do sódio, que muitas pessoas querem dizer que é o SO, já vi gente dizer isso, galera, que o sódio é o SO, a simbologia, isso é um crime, né? Então, ó, tá vendo que ele tá aqui, ó, no nátrium, que significa CNA, o potássio, cálium, que é o K, então, o potássio, a simbologia potássio, né, que a nossa escrita é diferente do que nós representamos na sua simbologia, é o K. O hidrogênio é o hidrogênios, né? Aurum vem de ouro, AU, né? Então tem toda a sua simbologia. Cobre é meu elemento favorito. É mesmo, Isaac? O que é que você acha de interessante no cobre? Você pode comentar sobre o que você acha de interessante. Ah, simbologia. Agora eu entendi. Mas deixa pra lá. Eu entendi, né? Quem nunca mandou alguém tomar no cobre alguma vez, né? Eu entendi, Isaac, eu entendi. O meu particularmente, é o HG,
eu acho interessante o mercúrio. O mercúrio, ele não é MR, como já me disseram, né? Ou apenas ME. Não, o mercúrio, ele é a representação muito parecida com o hidrogênio, né? É muito parecida com o hidrogênio. Por isso que a simbologia do mercúrio é o Hg, não é isso? A simbologia do mercúrio é o Hg. Tá? Então, tudo isso daí que eu falei foi em função do nosso amigo Dalton. E outra coisa que a gente pode relacionar a Dalton é a parte da biologia, que é o daltonismo, né? Ele era daltônico, ele não conseguia visualizar algumas cores, né? Então, a ciência, inclusive, ele ganhou um prêmio em relação a isso, ele não era médico, né? Mas ele estudou profundamente sobre a sua doença, e ele foi homenageado na Universidade de Oxford. E lá na Universidade de Oxford, quando ocorre, quando celebridades são homenageadas, eles precisam vestir todo o vestimento relacionado aí, né? A própria universidade, que é uma bata vermelha, enfim. E como ele ele participava de uma seita que não poderia utilizar outra vestimenta que não tivesse a cor negra, ele se recusou. Só que quando foram levar a bata para ele, e ele era daltônico, ele não conseguia ver vermelho. Para ele, a bata era só aquela coisa cinza, né? Ele não consegue ver o vermelho. E aí ele recebeu a sua premiação, e nem teve nenhum problema aí com a sua consciência em relação aí à seita que ele seguia na época, ok? Dalton era um cara muito à frente do seu tempo, aos 11 anos ele já dava aula de matemática em praça pública, e desenvolveu muito o estudo da química, e é um dos mais importantes, na minha opinião. Vamos falar sobre leis ponderais, falar aí parte a parte. O principal representante é Lavoisier, 1774, tá, ele tinha um laboratório, ele tinha dinheiro, ele era burguês, né? Ele conseguia trabalhar seus experimentos sem nenhuma dificuldade. Foi degolado, vocês viram aí, né? Conseguiu provar a conservação das massas em sistema fechado. É ideal sempre lembrar disso. Em sistema fechado, no sistema aberto vai haver aí a interferência de participantes, né, que podem modificar a massa final. Nós vimos que o oxigênio faz isso. Né? Então, esse é o experimento que ele fez com o mercúrio. Pegou o mercúrio, reagiu com o oxigênio, ó, tá fechado aqui, tá tudo fechado, e ele produziu o óxido de mercúrio. Nesse óxido de mercúrio, a massa não mudou, né, embora eu tenha uma proporção aqui diferente. No caso aqui, se a gente for ver em volume, eu tenho aqui 3 mols, né, eu tenho 3 mols aqui apenas 2, né, apenas 2 mols aqui. Só que não houve alteração pelo sentido de massa. A massa vai permanecer a mesma, a quantidade será a mesma, né? A quantidade de matéria é outra coisa. Nessa época, inclusive, ele não tinha essa ideia de matéria. Só fomos saber de matéria mais ou menos uns 100 anos mais à frente, né? Então, quando falou lá de Avogadro, então aí a relação dele de conservação de massa, tá? Conservação de massa aí em sistema fechado. Isso daí foi o experimento do nosso amigo Lavoisier. Então, o que eu tinha dito aqui para vocês, deixa eu apagar aqui para não ficar na frente. A soma das massas dos reagentes é uma reação química igual à soma das massas dos produtos. Então, especificamente, tem que ser a mesma, tá? Tem que ser a mesma. E essa massa só se conserva se o sistema for fechado. Voltando aí, ou continuando, na verdade, vamos falar de Proust, o seu contemporâneo, 1799. Ele era francês, assim como Lavoisier, e ele, para questionar, porque tem sempre alguém que questiona o que a gente faz, né? Então, ele, para questionar se a ideia dele de conservação estava correta, ele fez vários experimentos aqui, ó, com mercúrio e oxigênio, aquele mesmo que o Lavoisier fez, tá voltando lá, ó, o mesmo que o Lavoisier fez, né, ó, então fez o mesmo experimento, e foi aumentando aí nesses experimentos a quantidade de massa. E nesse aumento aí, especificamente, ele notou que a proporção dessa reação era a mesma, né? Ó, se ele pegasse aí a quantidade de oxigênio nas reações e fizesse uma relação, se ele pegasse aí, vou pegar aqui a reação 2 e a reação 1. Se eu pego aí 8 gramas de oxigênio e o outro com 16 gramas de oxigênio, a proporção vai dar 1,5, né? Que é 0,5. Então, para todos os outros, ele chegou nessa mesma proporção de 1,5.
Ou seja, as massas vão aumentando, mas a proporção continua a mesma, né? A proporção vai continuar a mesma, e isso é a lei das proporções constantes, ou proporções definidas. Tem livros mais antigos que chamam de proporções definidas. Tá? Então, a relação está vinculada com a repetição dessas proporções. Vocês conseguem me ouvir ainda? Conseguem me ouvir? Sim? Não? Sim, Sim. professor. Tá ok. Então, veja, fazendo a relação aqui de quantidades, né? Eu estou usando a relação do oxigênio, né? Então, vai sempre se repetir nessa proporção de 1,5. Sempre vai haver essa repetição. E isso é a definição que Proust deu. Ou seja, ele apenas confirmou o que o Lavoisier já tinha dito antes de morrer, né? A conservação das massas, e no caso aí ele definiu como sendo proporções constantes. Sempre vão ser as mesmas. Lembra que eu falei que o nosso amigo Lavoisier falou da água, que sempre vai ser 1 grama de hidrogênio, sempre vai ser 8 gramas de oxigênio, e sempre terá 9 gramas de água. Isso daí enquadra-se no que Proust está falando, né? Do que Proust afirmou. É a proporção constante. Nunca vai mudar, tá? Sempre será a mesma. Independente de a quantidade que eu venha aumentar das massas dos reagentes, tá? Independente. Se você for ver, seguindo Lavoisier, vou dar uma travada aqui no computador. Como sempre, a minha internet me deixa na mão. Travou de vez agora. Não consigo mais mexer o meu mouse. Nem alternar aqui a tela para poder sair desse travamento aqui. Me dei um tempinho, tá, gente? Só um segundinho para destravar aqui. Travou, travando. Pronto, voltou. Eu acho. Voltou. Enfim, a proporção vai ser sempre a mesma. Isso daí é a definição de Proust. Tá? Então, veja lá, as proporções em massa fixa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, não é isso? Vão ser as constantes que nós já tínhamos falado. A gente tinha falado aí sobre o que Lavoisier tinha dito. Ah, lembrei. Vocês vão notar em seguida, ó, que se eu somar aqui, vai dar tudo isso aqui, né? Ó. Lembra que ele está sempre arremetendo o que Lavoisier falou. Então, isso daqui é Lavoisier. Tá, ó. Eu vejo as quantidades, a quantidade que eu tenho aqui no reagente é a mesma do produto, porque está havendo uma soma, né? Ó. Então, se está havendo uma soma, eu tenho aí a relação de conservação de massa de Lavoisier. Aí o Dalton, para a gente poder fechar essa parte aqui de leis ponderais e partir para questões, é a proporção. Veja que eu falei para vocês. Quando você vai para a forma molecular, vou voltar para a água. Vou voltar para a água. A água sempre é um bom exemplo de se dar. Aqui eu tenho 2 elementos, né, ó, hidrogênio, ou átomos de hidrogênio, e tenho apenas 1 de oxigênio. Então, esse 2:1 é a proporção. É a chamada proporção múltipla, né? É a quantidade que eu tenho de elementos naquela molécula. Então, mesmo que eu venha fazer a relação aqui das massas, é que você vai ver que as massas aqui, ó, elas estão todas levando em consideração o que foi dito por Lavoisier e Proust. Estão todos levando em consideração aí as proporções definidas, né, e a conservação das massas. Mas quando eu venho para a proporção, eu vou ver que a proporção vai mudando em função da molécula, tá vendo? Ó? Vai mudando em função da molécula. Veja só, aqui nós temos 2:1, né, ó, que seria o mesmo da água aqui, né? Ó. Eu tenho 2 de nitrogênio para 1 de oxigênio, né? Ó, a relação é a mesma. Mesmo jeito aqui, ó, N2O2. Então, vai ser 2:2, porque eu tenho 2 de nitrogênio, 2 de oxigênio. A outra, 2:3, 2 de nitrogênio, 3 de oxigênio, e assim sucessivamente. Então, essa relação de Dalton
está vinculado com a molécula, não é? Com as moléculas em função aí da reação propriamente dita. Se eu tenho aqui, nessa primeira reação, N2 mais O2, ele vai produzir aqui N2O. Ele vai produzir esse NOx, né, ó. E eu venho para essa relação da própria molécula, eu tenho 2 nitrogênios aqui também, tá igual, né? Eu tenho 2 oxigênios aqui, eu só tenho 1. Então, você vai notar que eu vou ficar com esse valor molecular. Isso na reação, né? Na somatória das massas, como disse nosso amigo Lavoisier, ok? Aí a definição dele final, que eu vou apagar aqui só para não ficar na frente de vocês. Quando combinamos em uma reação química uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outro elemento, o resultado é a formação de diferentes substâncias. Ou o rearranjo, né? Que essas moléculas estão se rearranjando, e esse rearranjo é em função dessas proporções que ele está dizendo aqui para a gente, tá? As chamadas proporções múltiplas. Tinha feito isso daqui, não sei porquê. Porque eu dei aula na outra turma. Eu esqueci de apagar, mas pronto, não tem problema. Bora pegar aqui como exemplo, né? Vou pegar como exemplo. Aqui, o cálcio reage com oxigênio, produzindo o óxido de cálcio, conhecido por cal virgem, né? Que seria o resultado final. Foram realizados 2 experimentos, cujos dados incompletos constam na tabela. Então, nós temos 2 experimentos. Então, veja que eu tirei um X, né? Aqui é o Y que vocês estão vendo. 40 que me deu o resultado final. Seguindo a lei de Lavoisier, eu faço só a diferença, né? Ó. Eu posso pegar, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, 40 mais X, que eu não sei quem é, e 56, que é o meu resultado final. Então, X vai ser 56 menos 40, então por isso que X ali ficou 16. Por isso que aqui está 16, que vocês estão vendo. Então, fiz a relação direta, né? Então, eu posso encontrar esse valor de Z desenvolvendo esse valor de Y. Por quê? Porque eu vou fazer uma proporção. Se a gente for ver, a proporção direta, inclusive eu coloquei bem aqui, ó, porque eu estava explicando justamente essa questão da proporção. É de 1/2, né, ó. Ela vai sempre ser fixa. Eu posso diminuir esse valor. Professor, eu não quero diminuir, eu posso fazer direto? Pode. Você pode pegar aqui 40, ó, e aqui embaixo vai ser Y. É uma proporção, são 2 experimentos, não é, ó. 16 e aqui 32. Fazendo o que eu fiz aqui, ó, ficava até mais fácil, né? Ser 1/2. Mas se não quiser fazer, não tem problema. Faz a matemática direitinho, 40 vezes 32, perdão, 32, dividido por 16. E nós vamos encontrar ali um Y igual a 80. Substituo o valor aqui e faço o que Lavoisier faria. Somaria aqui e encontraria o resultado de Z. Quando a gente trabalha, gente, com leis ponderais, é só assim que vai desenvolver a questão. Eu posso somar direto. Eu posso encontrar os valores dos experimentos fazendo apenas proporções. Pegar um sobre o outro, igualo essas massas, né, e faço aí produto do meio, produtos extremos, como eu acabei de fazer para vocês. É dessa maneira que a gente trabalha, tá ok? Então, vocês vão se deparar com apenas uma questão sobre isso. A nossa prova vai até esse capítulo, até o capítulo 5, praticamente, né? Não, o capítulo, acho que é o 5, mas tem no roteiro, tá? É porque eu não me lembro agora exatamente, mas a gente vai parar em leis ponderais, tá? Nós pararemos em leis ponderais. Então, a relação das massas é direta, né? Ou inversamente, quando eu faço uma regra de 3. Mesmo jeito aqui, ó. Vocês já estão vendo o resultado, né? Que tá 16 aqui, né? X é 16, Y é 36. Aqui, você nota que ocorreu a somatória, né? Ó, 20 mais 8 vai dar 28. E aqui, se eu quiser encontrar esse resultado, 16, eu posso fazer relação. Aqui é igual, né? Eu posso desenvolver aqui um do lado com o outro e encontro aí esse valor. Note que eu levei em consideração a proporção que a questão deu aqui, ó. Que a questão diz, ó, sabe-se que a proporção das massas de oxigênio nos 2 experimentos é de 1/2. Ou seja, é de 1 sobre 2, né, ó. É 1/2, não é isso? A reação de 20 gramas de cálcio consumida, qual massa de oxigênio na formação no peróxido de cálcio?
com a massa do peróxido de cálcio que será produzida. Primeiro passo é usar Proust, né? Primeiro passo aí é usar Proust. A gente vai usar Proust primeiro. A gente usa Proust primeiro e depois a gente vai para Lavoisier, né? Depois a gente entra em Lavoisier com a somatória direta. Quando eu encontro esse 16 aqui, ó, porque ele está dizendo que a relação do oxigênio é de 1,5, né? De 1 para 2. Então, eu vou pegar esse 8 sobre x e encontrei esse 16 que vocês estão vendo aqui. Já tenho 20 gramas, 20 mais 16, na somatória direta, corresponde a esse y igual a 36 gramas. Essa atividade eu ia fazer agora com vocês, mas o meu tempo já extrapolou. Então, eu quero que vocês, por gentileza, façam as atividades da página 130 e que vocês tenham até sexta-feira. Até logo, Isaac. Eu entendi que você deu adeus aí, né? Vocês têm até sexta-feira para me enviar essa atividade da página 130 resolvida. Tá bom, gente? Próxima aula a gente resolve. Eu trago mais quiz para a gente brincar. E um abraço para todos. Estamos à disposição, tá? Sempre que vocês precisarem. Ok? Até logo, gente. Deixa eu só parar a gravação para não ficar aqui uma gravação longa. Interrompi, pronto.